Olá, amados, queridos seguidores da página Desenhando a Bíblia. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo e desta vez para atender a solicitação de uma de nossas seguidoras que pediu para falar sobre ansiedade. Quando ela fez essa solicitação, a primeira palavra bíblica que veio à minha mente foi o versículo 25 de Provérbios 12, onde o escritor diz assim, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Essa palavra traduzida do hebraico para ansiedade, algumas traduções para o português vai traduzi-la como solicitude, né? O que é essa solicitude? É fácil para a gente entender porque é como se fosse uma demanda por soluções de problemas, e como ela aparece no texto bíblico, se refere a uma preocupação, a uma demanda por soluções sobre problemas que ainda se aproximam. O problema ainda nem é de fato existente, ele não é ainda experimentado, mas já há uma demanda por uma solução, né? Tem muito a ver com preocupação, né? Você se ocupa de forma prévia, uma preocupação. E essa demanda por solução, esta preocupação vai gerar o quê? O texto bíblico vai dizer que isso abate o homem, vai gerar uma angústia. E por que, amados? Cabe a nós analisar por que essa solicitude, esta preocupação diz respeito a uma angústia. É porque, veja bem, o que vem primeiro? É a teoria ou a prática? Pela forma como a gente foi conduzido na escola, a gente tende a pensar, a ter a falsa ilusão de que o que vem primeiro é a teoria e depois é a prática. Não é assim? Primeiro você faz um curso, você faz a prova e se você for aprovado, você está apto para atuar em determinada área. Então você tende a pensar que o que vem primeiro é a teoria. Mas aquela teoria que você estudou, ela é fruto, ela só foi produzida a partir de uma prática, a partir de uma experimentação. Então daí se tirou uma teoria que agora você pode estudar essa teoria para retornar a esta prática. Então o que vem primeiro de fato é o problema prático. Então a gente tem essa falsa ilusão de que o que vem primeiro é a teoria, de que o que vem primeiro é a resolução e depois vem o problema. Então por isso que há na nossa mente um espaço para acreditar que a gente deva ter a solução por um problema que ainda se aproxima. Só que o que a gente tem que ter a tranquilidade? A gente tem que ter a tranquilidade de esperar o problema. Então essa ideia de que eu tenho que ter uma solução para um problema que eu ainda não experimentei é uma ilusão. E por isso que isso gera em mim uma angústia, porque eu nunca vou ter de fato a solução para este problema, sendo que eu nem ainda experimentei esse problema, né? E cada problema, por mais parecido que seja, cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada um se resolve de uma forma específica, porque se dá em circunstâncias diferentes, em tempos diferentes. Então eu tenho que experimentar aquele problema em determinada circunstância, então eu estaria apto a elaborar uma resolução. E veja bem o que o texto bíblico diz: a solicitude no coração do homem o abate. Mas o que resolve esse problema? O que o alegra? É a resolução do problema de fato? É a teoria bem elaborada de antemão que chega para a pessoa para lidar com aquele problema que vai aliviar ela? O texto vai dizer, amados, que o que alegra é uma boa palavra. Uma boa palavra o alegra. Então veja bem, esta demanda por soluções é uma angústia, ela é angustiante porque ela não encontra amparo na realidade ainda. Uma vez que o problema ainda nem chegou, ainda nem de fato existe. Então, como este sofrimento não é por causa de uma realidade concreta ainda, a resolução para esta angústia, para este sofrimento, também vai se dar no âmbito da teoria, de palavras, né? Uma boa palavra, um alegra, e talvez uma palavra como esta. Então, o que cabe a nós fazermos? É um exercício, né, de ter a paciência, um exercício de saber esperar, experimentar o problema, para de fato ter a solução, né? E aí a gente vai sair desta angústia de querer uma solução sem o problema.
E é de fato angustiante, porque é impossível. Então, qual é o exercício constante que a gente tem que fazer, né, para aliviar essa angústia? Um exercício de coragem, né? Esperar o problema, esperar o fato concreto, para daí elaborar uma solução e não se preocupar em ter a solução de uma forma prévia, né? Não se preocupar tanto, porque de fato só dá para saber se acontecer. Então, a gente deve fazer este exercício. A palavra do Senhor vai recomendar em outros textos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Né? Jesus vai dizer, não estejais ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. A seu tempo Deus dará. Então, a gente tem que ter esse exercício corajoso de esperar de fato o momento para se ocupar e não se preocupar. Para começar a elaborar soluções, a gente primeiro tem que experimentar o problema. E é assim que acontece, é assim que se dá na realidade concreta. Então, esta elaboração da solução, mesmo que seja dolorosa no problema, ela não vai ser angustiante, porque ela vai estar pautada na realidade. Então, a dor vai encontrar nome, né? A dor vai ser nomeada. Então, ainda que seja doloroso, não vai ser angustiante, porque a angústia é uma dor que não encontra representação na realidade. E isso que de fato abate o homem. Esse assunto é extremamente amplo, a gente pode voltar em outro momento falando mais sobre isso, mas de início essa palavra que eu quero deixar, essa reflexão prévia sobre ansiedade, e a gente pode estar conversando mais futuramente. Se você quiser perguntar sobre textos específicos, a gente pode estar comentando aqui. E que o Senhor nos abençoe e nos dê coragem para encarar os problemas sem se angustiar, né? Sem sentir medo, porque é o Senhor que nos ampara. Amém.